Vamos lá então, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa quarentena bíblica dominical. A gente está estudando aí o livro, a Epístola de Paulo aos Romanos, nas últimas semanas. Na semana passada nós não terminamos a nossa aula que falava a respeito dos efeitos da justificação, e a gente vai então hoje dar continuidade a essa aula. Aqueles lembretes de sempre, né? Tentem manter os microfones desligados enquanto eu estiver falando. Sempre que você quiser falar, avisa, liga o microfone e aí eu autorizo você a falar. A gente vai trocando ideia, vai conversando. É importante que seja assim, porque é uma aula, então a gente precisa da interação uns dos outros. E aí eu me despeço de vocês, termino a gravação e no final, depois que eu encerrar a gravação, a gente faz aí a oração final para encerrar a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vou começar com vocês. Como a gente não terminou a aula passada, eu achei por bem a gente iniciar aí uma rápida recapitulação do que a gente viu na aula passada. Então o tema da nossa aula era para falar a respeito dos efeitos da justificação. Nós conversaríamos aí, a princípio, no capítulo 5, desde o primeiro verso até o verso de número 21. Nós não conseguimos, nós paramos no versículo de número 11, e hoje a gente retoma a partir do verso 12. Mas só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, nós primeiro conversamos um pouquinho sobre os aspectos da salvação. Então a gente falou dos antecedentes da salvação, que é a eleição e o chamado. Falamos do que acontece no ato da salvação, né? Conversão, o arrependimento, a conversão, a regeneração. A gente tratou esses aspectos e dentre vários aspectos, a justificação. Falamos de santificação e perseverança, que é a continuidade da salvação, e a conclusão da salvação, que é a glorificação. Então a gente deu um en passant, entendendo o que era esse processo de salvação, e a gente falou que nesse capítulo 5 Paulo está abordando um aspecto que é o aspecto da justificação. Tá? Nesse conceito da justificação, a gente falou da complexidade da justificação, que é um conjunto de dois atributos importantes de Deus, né, a relação de dois atributos importantes de Deus. Por um lado, a justiça de Deus, que faz com que, por causa do nosso pecado, nós sejamos merecedores da condenação eterna. E, por outro lado, o amor de Deus, que nos ama de tal forma que enviou seu Filho Jesus para que morresse no nosso lugar, para que essa justiça de Deus fosse também realizada por meio do sacrifício de Jesus. A gente falou do perigo dos dois extremos, né, do conservadorismo e do liberalismo, né, do legalismo e do liberalismo, e a gente falou da importância de entender que a nossa salvação é por meio de Jesus, mas que Jesus também nos convoca, agora salvos, a buscarmos uma vida de santidade. Então a gente conversou a respeito disso. E aí a gente passou, a partir desse instante, entendendo essa complexidade da justificação, a falar dos efeitos propriamente ditos da justificação. Então a gente começou falando do termo paz com Deus, e aí eu achei bastante interessante na aula passada que vocês comentaram da diferença do termo do paz em Deus, da paz com Deus, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos afrontados a Deus, é como se nós estivéssemos em guerra com Deus, e o sacrifício de Jesus possibilitou, por meio da nossa justificação, com que a gente restabelecesse esse relacionamento com Deus, que deixou de ser um relacionamento de inimizade para um relacionamento de amizade. Um relacionamento próximo em que a gente se tornou amigos de Deus por meio do sacrifício de Jesus, por meio da justificação. Depois disso, a gente falou a respeito da esperança da glória de Deus, dessa convicção que a gente tem de que a gente vai passar a eternidade com Deus, de que essa esperança, é um esperar, não só esperar, mas esperar com certeza do que se espera. A gente falou da alegria na tribulação, em que a gente tratou que a tribulação vai gerando em nós uma série de atributos, chegando ao ponto de fazer com que a gente tenha o caráter moldado por meio da tribulação e que ainda assim a gente consiga sentir alegria em meio à tribulação. E aí a gente falou do amor de Deus em nós e do amor de Deus
por nós, quando a gente fala da questão da salvação por meio de Jesus. Aí a gente falou da segurança da nossa salvação, e por último, dessa realidade da promessa de Deus e da alegria presentes, ou seja, na nossa vida cotidiana. Então a gente falou de todos esses aspectos, indo até o verso 11, e a gente vai começar então agora, a partir do verso 12 do capítulo 5 de Romanos, a falar de um conceito que é bastante interessante, da relação que Paulo faz entre Adão e Jesus, ou como o apóstolo Paulo fala, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão que foi criado por Deus para habitar no jardim, que pecou, e o segundo Adão que viveu aqui nesse mundo, foi enviado para viver nesse mundo, que conseguiu viver em santidade e que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Então a gente começa pelo verso 12. Deixa eu ver se eu encontro a Bíblia fácil aqui. Aqui. Vamos lá para o verso 12 do capítulo 5, que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu amplio aqui um pouquinho o zoom. Diz assim, ó. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando aconteceu o primeiro pecado, o pecado original, né, teologicamente falando, o pecado entrou no mundo, ou seja, foi a primeira vez que alguém pecou, por isso pecado original, e quando o pecado entrou no mundo, veio com ele a morte. E essa morte não foi restrita somente a Adão e sua esposa, que pecaram naquele instante, mas a todas as pessoas, porque todas as pessoas pecaram. Aqui, pessoal, é interessante a gente entender um conceito. A Ana dizendo o seguinte, é interessante que Paulo se refere a Adão e não a Eva. É verdade, verdade. Mas ambos pecaram, né? De qualquer maneira, ambos pecaram, mas a instrução para não comer do fruto foi dada para Adão originalmente, pelo que a gente vê nas escrituras, e isso que a Ana colocou agora também no chat, porque ele estava fazendo uma comparação entre o primeiro homem, né, Adão, e Jesus, que é o homem perfeito. Então, uma coisa que é interessante a gente compreender do que Paulo fala aqui em Romanos 5,12, que é muito importante, que algumas pessoas questionam bastante, é que Adão, o primeiro homem, me representou lá no Éden, ou seja, representou a humanidade no Éden. Então, quando Adão peca, ele estava representando a você e a mim, e quando isso acontece, ele sofre com a consequência do seu pecado, do afastamento de Deus, e isso é atribuído também a toda a humanidade. É interessante a gente entender esse conceito, porque muitas pessoas reclamam desse conceito. Tem gente que fala assim, não, ó, eu não concordo com isso, porque não fui eu quem pequei lá no Éden. Eu não estava lá. Eu não escolhi comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, e não é justo que eu pague pelo pecado original, que é o pecado que Adão cometeu. E aí a gente começa a ter essa leitura de que se a gente tivesse lá, no Éden, no lugar de Adão, é como se a gente achasse que a gente faria diferente. E não é verdade. Quando Adão pecou e nos representou lá, ele demonstrou que qualquer ser humano no lugar dele teria cometido o mesmo pecado. Tá? Tem uma historinha que eu já contei diversas vezes para vocês, né, que é uma historinha, né, não é real, de um funcionário de uma pessoa muito rica, que era jardineiro dessa pessoa muito rica, e esse funcionário era crente. E ele trabalhava lá no jardim, um trabalho bastante pesado, e certa vez o dono da propriedade, o patrão, passou e viu aquele homem resmungando, dizendo, maldito Adão, maldito Adão, maldito Adão. Se você não tivesse pecado lá no jardim do Éden, o trabalho não ia ser tão penoso, isso aqui é consequência do seu pecado, não do meu pecado, isso é injusto. O homem estava ali resmungando, e o patrão ficou observando ali, interessante, se lembrou que tinha uma propriedade no interior, imensa, cheia de
de, de coisas para se fazer na propriedade, quadra de tênis, quadra de futebol, televisão, filmes à vontade, sala de cinema, livros, uma série de coisas. E ele teve uma ideia, o patrão. Chamou o funcionário, chamava João, o funcionário. João, vem aqui. Ó, é o seguinte, você está aí reclamando que Adão pecou e por isso o seu trabalho é pesado, vamos começar, vamos fazer de conta, começa do zero aqui. Vou te mandar para o pro meu imóvel lá no interior e você pode ficar lá à vontade fazendo o que você quiser. Topa? Topo. Pegou o João, levou até a propriedade, mostrou toda a propriedade, tudo que ele podia fazer, todos os prazeres, a geladeira cheia, tudo fantástico para ele ali. Disse que ele podia convidar pessoas para estar ali, não tinha problema, mas que só tinha uma situação que ele não podia fazer. Só um minuto. Avisa o pessoal aí. Voltou? Então, voltando à história do João. Então, na gaveta do escritório tinha uma caixinha que o João não podia mexer. Era a única coisa que ele não podia mexer. Legal. Casa, comia do bem e do melhor, chamava os amigos para jogar bola, para jogar tênis, fazia churrasco, leu os livros. Alguns meses passaram, mais ou menos esse período da pandemia que a gente está, e o João ficou meio sem ter o que fazer. Ele zanzava pela casa, aí certo dia ele abriu a gaveta, olhou a caixinha, não mexeu, não podia abrir a caixinha. Pegou a caixinha, deu uma olhada, colocou na gaveta. Foi passando o tempo, a curiosidade foi aumentando, até que um dia o João abriu a gaveta, pegou a caixinha, colocou sobre a mesa e abriu a caixinha. Dentro da caixinha tinha uma borboleta que voou e foi embora. Quando o patrão chegou e viu que a borboleta estava dentro da caixinha, a borboleta voou da caixinha. Ele falou: João, você vai voltar para o seu trabalho normal. E aí o João mudou a postura e começou a dizer: maldito João, porque você fez aquela burrice de mexer na caixinha. Então, uma coisa que é importante a gente entender, que a representatividade federal, que é esse conceito teológico, ele não é algo ruim para a gente. Porque da mesma maneira que Adão nos representou no Éden, Jesus também nos representou na cruz. Ou seja, quando Deus estabelece que Adão representava toda a humanidade, ele estabelece também que Jesus representava toda a humanidade. Então, é o que Paulo fala quando ele diz que, mais para frente, pelo pecado de Adão entrou o pecado do mundo, mas que pela morte de Jesus na cruz, a salvação de todas as pessoas também. Então, esse conceito da representatividade em Adão nos traz a bênção de ter também a representatividade em Jesus. Se nós não estivéssemos representados em Adão, nós também não estaríamos representados em Jesus. Logo, nós precisaríamos resolver sozinhos a situação do nosso pecado, porque, pois, como o próprio apóstolo Paulo diz aí, todas as pessoas pecaram. Ou seja, mesmo Adão tendo pecado, e esse pecado original recaído sobre mim, além do pecado de Adão, eu tenho sobre mim também os meus pecados individuais. E o fato de Adão me representar indica que Jesus também me representou. Então, esse é um conceito que a gente precisa entender bem e compreender que não é algo ruim para nós. Esse plano de Deus foi para que Jesus pudesse pagar pelo pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. A Ana coloca uma situação muito interessante aqui. Engraçado que a gente reclama que sofremos do pecado de Adão, mas não reclamamos que um inocente morreu por nós. Que o inocente morreu por nós. Então a gente acha ruim de um culpado nos representar, tendo pecado por nós, entre aspas, mas não reclama de um inocente, do inocente ter morrido por nós, nos representando. É isso mesmo, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Só avisar que a gente abre aí o microfone.
Então vamos lá. Vocês estão quietinhos hoje. Então vamos continuar a leitura aí do verso 12 agora, até o verso 14, tá? Para a gente poder entender um pouco mais esse conceito. Diz assim, ó: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, no tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pessoal? Tá? Primeira coisa importante: Adão deu início a uma era. Tá? Quando Adão peca, ele desobedece a Deus, ele dá início a uma era em que as pessoas estavam destinadas a morrer, independentemente de como elas viviam. Como o apóstolo Paulo fala, todos morreram. Tá? Então, Adão começou essa era em que, por causa do pecado dele, todo mundo, a partir daquele instante, teria que enfrentar a dor da morte. Teria que enfrentar, talvez, aí, acredito eu, o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Então, Adão, ele deu início a essa era. Até o pecado de Adão, o homem não morreria, porque ele tinha livre acesso à árvore da vida. Então, ele dá início a essa era. Outro aspecto importante que Paulo diz aqui: em Adão não existia lei. Porque o que acontece? A lei só surgiu em virtude do pecado. Então, só se estabelece lá em Moisés as leis porque o pecado já existia. E é curioso a gente falar isso, porque é mais ou menos o que acontece com as nossas leis também, né? Você só proíbe alguém de cometer determinado delito depois que esse delito passa a existir. Ninguém fala assim: olha, tal coisa pode acontecer, então vamos nos prevenir e vamos criar uma lei. A gente só cria a lei depois que o crime já foi cometido. E não era considerado crime porque não existia lei. Então, é interessante esse conceito que Paulo traz aqui, porque muitas pessoas podem usar como argumento. Olha, não tinha lei. Então, se eu pequei, como não era proibido em uma lei, não tem por que eu ser condenado. Mas aí Paulo está dizendo que com Adão entrou o pecado no mundo, e a partir desse pecado no mundo cometido por Adão, tendo lei ou não tendo lei, o destino de todo mundo era a morte. A gente fala aqui dessa questão da lei, a lei é mais ou menos como a vacina. O Caio coloca aqui, exato, se tem isso. É igual uma vacina. A gente só cria vacina para uma doença que existe. Para a doença que não existe, não tem como criar vacina. O Vini, que trabalha aí na parte de tecnologia, deve entender também isso quando fala com relação aos antivírus, né? Que são vacinas para a tecnologia. Só se cria o antivírus porque existe o vírus. Existe o problema e se cria uma resolução para o problema. Então a lei surgiu por causa do pecado e não o pecado por causa da lei. Então o pecado, porque nós somos pecadores, Deus instituiu a lei lá em Moisés. Então isso é importante a gente entender. E o que aconteceu entre Adão e a lei? Deus não considerou? Não, não. A partir de Adão, o apóstolo Paulo fala, todos morreram. Todos estavam destinados à morte. E aí, como todos estavam destinados à morte, essa era que Adão deu início é a era da morte. Então, quando Adão pecou lá no Éden, começou-se ali a era da morte. A era em que o ser humano estava destinado a viver por algum tempo aqui, envelhecer e morrer. Então, essa foi a obra do primeiro Adão.
Só que o apóstolo Paulo ele continua, tá? Do verso 14 ao verso 17. Aqui a gente vai ver algumas diferenças do primeiro Adão e de Jesus, que é o segundo Adão. A Ana diz assim: isso é interessante porque nos dá uma ideia de que é o mundo sem lei e regras, que o mundo sem lei e regras seria melhor, o que é um grande engano, é verdade. A gente precisa, né, de regras para que a gente possa conviver em sociedade. Sem ela, a gente vira uma bagunça, né? Olha lá, a Rita que entende do direito, eu não lembrava, a Rita tá aqui, a Rita que entende do direito, né, trabalha nessa área, diz assim, as leis são criadas com a evolução da sociedade e de acordo com as necessidades da sociedade, exatamente. Da mesma forma lá, a lei mosaica surgiu, né, por causa da evolução de uma sociedade que era basicamente patriarcal para grandes nações, né? E aí surgiu para poder estabelecer relações, como é que o povo de Israel ia se relacionar entre si, com Deus e com os outros povos. Muito bem lembrado, Rita. Então vamos ler lá o 14 ao 17. Então diz assim, ó. Vou ler a partir do finzinho, né? Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Então ele já está apontando aqui para Jesus, que é o que a gente chama aqui de segundo Adão. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita sermos declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que o recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A Natália coloca o seguinte: é um pouco do que vivemos hoje em relação à pandemia. Tudo está de acordo com o bom senso de cada um. E isso, Nath, é importante você ter citado isso, quando a gente falou a respeito da lei. Por que se estabelece regras aí de colocar máscara nos lugares que tem um grande número de pessoas, de em algumas cidades não poder ir na praia, entre outras coisas? Porque se pensa no bem comum. Se você não estabelece essas regras, a gente ia ver um monte de gente andando aí com máscara no pescoço, na orelha, sem máscara. Se com a regra isso já acontece, imagine não existindo a regra. Então vamos lá, falar um pouquinho dessa questão do segundo Adão que a gente tratou aí nesses versos de 14 a 17, tá? Então, primeiro aspecto importante aí, pessoal. O que diferencia os dois Adãos? Três aspectos que a gente consegue perceber no texto aqui. Primeiro, a motivação dos dois Adãos. Não sei se é dois Adãos ou dois Adões, né? Vamos lá. O resultado do ato de cada um deles e o poder de cada um deles. Então, a motivação do primeiro Adão, o Adão do Jardim do Éden, o ar tá seco, amor. Vamos lá, vamos ver se funciona a voz agora. A motivação do Adão do Jardim do Éden era uma motivação que estava somente no prazer dele, no desejo dele, em satisfazer o que para ele era um desejo. Então, quando Adão ele vai em busca do fruto da árvore proibida e come desse fruto, Adão está pensando somente nele. Então, é uma motivação totalmente egoísta de resolver o desejo dele. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, quando ele vive aqui e se entrega para morrer na cruz, a motivação dele era uma motivação altruísta, uma motivação que pensava em toda a humanidade e não no que era melhor para ele. Tanto que quando prestes a ser crucificado, Jesus faz aquela oração
no Getsemane, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O desejo de Jesus, né, o desejo de Jesus no sentido de, olha, o que é melhor para mim era não morrer na cruz. Mas ele abre mão em amor a nós. Então, as motivações, elas são diferentes. O resultado também é diferente. Enquanto o pecado do primeiro Adão, como o apóstolo Paulo brilhantemente expôs aqui, ele trouxe como resultado condenação a toda a humanidade, ou seja, por causa do pecado de Adão, todos nós estamos condenados a passar a eternidade distantes de Deus. Então, trouxe condenação para todos. A ação de Jesus, o segundo Adão, trouxe como resultado para a gente salvação para toda a humanidade. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 16, em que ele diz assim, ó: o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto Adão, o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus, que é a ação de Jesus, nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, enquanto o pecado de Adão, o ato de Adão, a ação de Adão, levou condenação à humanidade, a dádiva de Deus, que é o sacrifício de Jesus, fez com que todos nós fôssemos declarados justos, mesmo ainda sendo pecadores, apesar dos nossos muitos pecados. Ele usa no final do verso 16, que é o que a gente conversou na aula passada. Nós somos, ao mesmo tempo, justos, declarados justos por Deus, e pecadores. Então ele permitiu que nós fôssemos declarados justos, mesmo a gente tendo pecados. E aí quando o último aspecto, a última diferença aqui, que é com relação ao poder, é o que está no verso 17, que o Paulo fala assim, ó: a morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, a ação de Jesus é muito maior que a ação de Adão, porque por meio dela a gente vai reinar, por meio de Jesus a gente vai reinar, a gente vai viver como justo, mesmo não sendo justo. Então, essas são três diferenças importantíssimas para a gente entender, né? Que a motivação de Adão e de Jesus eram diferentes, que o resultado da ação de Jesus e da ação de Adão foram diferentes, uma trouxe morte, uma trouxe vida, e de que poder é diferente. A dádiva de Deus é ainda mais poderosa do que o que aconteceu em Adão. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? A gente tem, infelizmente, o hábito, quando eu falo com relação ao poder, muitas pessoas têm, infelizmente, o hábito de achar que a nossa conta com Deus é um balanço, é uma balança. E a gente fica sempre tentando fazer boas ações para a gente pagar pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele não pagou somente pelo pecado de Adão, o pecado original. Ele pagou por todos os pecados. O efeito dele não é sobre o pecado de Adão, é sobre todos os pecados. Pode falar, Ana. E esse viver como justo seria um viver já aqui na Terra, né? Sim, sim. Não um viver justo lá no céu. E às vezes eu acho que isso é meio que mal interpretado entre os crentes, porque você começa a viver como justo aqui, justificado, a impressão que às vezes o próprio crente passa é que ele já está vivendo perfeito. E aí gera aquela condição terrível, né? Que as pessoas olham para a gente e falam, eles são perfeitos, porque eles já são salvos, só eles vão para o céu, só eles fazem... E não é verdade, nós temos
os mesmos pecados, os mesmos defeitos, caminhamos para que isso seja aperfeiçoado, porém a diferença, essa justificação não vem de nós, vem de Cristo, e eu acho que muitas vezes nós passamos uma imagem errada para a sociedade quanto a você viver como justo aqui, né? A gente não vive com gratidão, a gente vive com uma certa vaidade, né, por ser já perdoado, e isso é falta de amor, né? Eu vejo assim. É verdade, Ana. É por isso que é importante a gente compreender que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. E quando a gente entende esse aspecto de que a gente é declarado justo por Deus, apesar dos nossos pecados, a gente começa a entender que essa mesma graça que Deus derramou sobre mim, ela pode ser também extensível a outras pessoas. Que a mesma misericórdia que Deus exerceu sobre a minha vida, eu devo exercer sobre as vida dos outros e devo também orar a Deus para que Deus exerça sobre a vida das outras pessoas. Pode falar, Caio. Opa, tá conseguindo me ouvir bem aí, Lu? Dá para ouvir, Caio, pode falar. Maravilha. Lu, eu tô pensando ainda nessa questão da representatividade federal de Adão, né? E assim, eu achei muito interessante o exemplo que você deu, fica nítido, né? Como certamente no lugar de Adão nós faríamos a mesma coisa, né? Pelo menos eu falando por mim, eu com certeza, infelizmente, agiria por essas vias também. Agora, uma questão que me veio em mente é o seguinte: tendo em vista o que Deus fez em Cristo, como que eu devo lidar com a culpa, né? A culpa que vem por entender que eu sou, assim, digamos, mais parecido com o Adão, o primeiro Adão, do que com o Cristo. Vamos lá, a gente precisa separar duas coisas que são importantes. A questão da culpa e a questão da responsabilidade. Eu acho que a culpa, ela é algo ruim. Embora a gente precise entender que nós somos pecadores, né? A culpa, ela traz pra gente um peso que muitas vezes faz com que a gente se esqueça do sacrifício de Cristo, né? E fique tentando, de alguma maneira, meio que contabilmente falando, creditar algo na nossa conta para que essa culpa passe. Então, quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, toda a culpa do nosso pecado foi embora. Só que a gente continua tendo responsabilidade pelo nosso jeito de viver aqui. Então, quando a gente eventualmente peca, e a gente peca, infelizmente, a gente precisa entender que, em virtude dos nossos pecados, a gente vai ser responsável pelas consequências que esse pecado traz pra gente. A gente não precisa sentir culpa, a gente se volta para Deus, pede perdão, a vida segue, mas a gente precisa ter noção de que a gente precisa agir com responsabilidade e a gente é responsável pelas consequências do que a gente vivenciou. Então, a culpa por si só, eu até acho que muitas vezes a nossa carne e também o diabo, eles acabam fazendo com que a culpa seja algo que nos afaste de Deus e nos deixe de buscar o perdão de Deus. Então, a gente precisa entender que mais importante do que o conceito de culpa é o conceito de que a gente é responsável pelos nossos atos aqui. E essas consequências a gente vai sofrer. Então, uma pessoa que, mesmo convertida, comete um determinado pecado, esse pecado foi perdoado por Deus. Mas ela é responsável pelos seus atos. Então, as consequências desse pecado, ela vai vivenciar. Então, a gente precisa entender isso. A culpa traz pra gente algo muito ruim. Eu acho que na cruz do Calvário, Jesus nos livrou da culpa, mas nos manteve com a responsabilidade. Não sei se eu consegui me fazer entender. A Dida diz assim, ó, vaidade, a que a Ana citou, né? Doentia muitas vezes, ou normalmente, pois a vaidade é nociva, verdade. E a irmã Rita diz assim, pedir sempre força a Deus, porque o pecado nos rodeia todos os dias e a gente peca. Isso, a gente peca mesmo, só que a gente precisa entender que a gente tem um Deus que é fiel e justo e que quando a gente se volta para Ele e se arrepende, Ele perdoa o pecado e a gente recebe esse perdão. Pode falar, Ana. Eu acho que a culpa ela é necessária a um certo ponto, né? Para você reconhecer o seu erro, você tem que reconhecer que você errou, senão você vai achar
Não é sempre uma desculpa. Tem gente que parece que tudo que você fala que a pessoa fez de errado, ela tem justificativa. Essa pessoa nunca vai se arrepender, porque ela sempre acha que tem uma explicação para o erro dela. Que é a síndrome do primeiro Adão. A culpa, ela é interessante nesse ponto. Só que ela também adoece, né? Se você não colocar isso diante de Deus, porque se nós tivéssemos condições de carregar os nossos fardos, Deus não teria mandado Jesus. Então é algo que ela existe. Eu acho que todo crente verdadeiro sente em algum momento culpa, se arrepende, mas ela não pode prevalecer. Você precisa receber o perdão de Deus e continuar seguindo, porque senão você não se alegra nunca. É uma vida carregada de culpa o tempo todo, porque não estou dizendo que nós temos que justificar nossos erros, mas nós precisamos nos arrepender e seguir em frente, sem cometer outros, né? Ou os mesmos até. Sim, eu até, pensando no que você falou, né, me veio uma coisa à mente. Acho que a culpa ela é importante até o momento em que há o arrependimento. Quando você se arrepende, Deus perdoou, não há mais espaço para culpa. Então a culpa ela é saudável até o momento que a pessoa tem um insight, se arrepende do seu pecado, consequentemente Deus perdoa, e aí não precisa mais lidar com a culpa, porque Deus perdoou. Só lido com a questão da responsabilidade. Acho que talvez eu não tenha me feito compreender nesse sentido, e você falando abriu aqui um pouco o entendimento nesse sentido. A culpa ela é algo bom, porque ela nos leva ao arrependimento, mas depois que há o arrependimento não há razão para a gente ficar se remoendo de culpa. Se eu me arrependi, Deus perdoou, vida que segue. Então a gente falou aqui um pouquinho das diferenças, né, entre o primeiro e o segundo Adão, e aí a partir do verso 18, Paulo começa a descrever a respeito das semelhanças que existem entre os dois Adões, ou Adãos, não sei. Até agora eu não sei se é Adãos ou Adões. A Ana falou que não é fácil, essa questão da culpa, é verdade, não é fácil. Isso, a Ana coloca aqui que a importância do falarmos uns com os outros, da mutualidade que a Bíblia fala, por causa dessa ajuda. A gente tem pessoas que já vivenciaram situações semelhantes que as nossas, que podem nos ajudar a vivenciar os nossos dilemas de agora. A gente precisa desenvolver amizades espirituais, né? É claro que é um número restrito, não é para a igreja toda, não é para todo mundo. A gente precisa desenvolver essas amizades para que a gente possa ter um ambiente de segurança para falar dos nossos dilemas, das nossas culpas, dos nossos pecados. É importante. Bem lembrado, Ana. Então vamos lá falar um pouquinho dessas semelhanças entre o primeiro e o segundo Adão. Paulo diz assim, então a gente vai falar agora dos versos 18 ao 19, tá? Então Paulo ele escreve assim, ó: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E aí, olha só que interessante, pessoal, algumas semelhanças de Jesus e Adão. Tá? Primeira coisa importante, né? Só existiram, né, 3 indivíduos, 3 pessoas que eram seres humanos exatamente como Deus planejou. Adão e Eva, né, o primeiro casal, e Jesus. Nenhum outro ser humano surgido a partir daí, porque surgiu na era da morte, surgiu no período em que reinava o pecado, nenhum ser humano era como Adão e Eva foram e como Jesus foi. Por isso que a gente precisa entender algumas coisas quando a gente começa a falar a respeito do primeiro casal, de circunstâncias do primeiro casal. E a gente começa a ler os atos, as atitudes, as situações que eles vivenciaram com o olhar nosso hoje, e a gente começa a achar que eles não são tão humanos assim, que eles parecem até um tanto quanto ingênuos. Porque foi assim que Deus nos criou. Adão e Eva foram criados de uma maneira,
E a gente não é igual a Adão e Eva. Por causa do pecado e geração pós geração, o pecado aumentando, hoje nós somos seres totalmente diferentes daqueles criados por Deus lá no Jardim do Éden. E aí Jesus é humano como Adão e Eva eram antes do pecado. Então só Adão, Eva e Jesus são humanos, a gente pode dizer assim, originais de fábrica. Da maneira com que Deus quis, da maneira com que Deus criou Adão e Eva até o instante do pecado, e Jesus, durante todo o período que viveu aqui, viveu assim. Né? E aí, nesse aspecto, a gente pode compreender que o nosso modelo, então, de humanidade, né? É claro que Jesus é muito mais do que isso, mas o modelo de humanidade que a gente tem é Jesus. A Ana coloca um negócio aqui muito legal, olha só. Isso é tão interessante em todos os sentidos, até mesmo na demonstração de amor. Hoje deveríamos ser melhores do que os antigos. Ou seja, se algumas pessoas dizem que a humanidade evolui, a gente deveria ser humanos melhores do que Adão e Eva foram. Mas a gente não consegue porque o pecado não faz com que a humanidade evolua, faz com que a humanidade se deprave cada vez mais, fuja do projeto original de Deus. E Jesus veio mostrar para a gente como se deve viver o projeto original de Deus. Deixa eu até mudar aqui uma coisinha, pessoal, porque tem um erro aqui. É o segundo Adão, está o segunda Adão, né? Deixa eu só acertar uma coisinha no slide. Então, semelhanças. A outra semelhança que a gente tem, tá, é que ambos nos representam. Adão nos representou quando pecou e Jesus nos representou quando morreu na cruz e nos salvou. Então, essas são duas semelhanças entre o primeiro Adão e o segundo Adão. A Ana diz assim, ao menos os crentes deveríamos ser mais amorosos porque a gente é servo de Jesus. E a gente precisa entender isso. É difícil porque a gente tem a questão do pecado, Jesus não teve, Jesus resistiu ao pecado, mas é verdade. Quando a gente se converte a Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada, nós somos declarados justos, mesmo que ainda pecadores, nós deveríamos demonstrar mais o amor de Jesus do que a gente demonstra, do que a gente tem visto, principalmente nos últimos dias, nos últimos anos de vida que eu tenho aqui, eu tenho visto muito pouco isso. Então isso é importante a gente entender, né? O nosso modelo de amor, o nosso modelo de vida, o nosso modelo de valores é Jesus. Né? E mais do que um modelo, ele morreu na cruz, pagando pelo nosso pecado, nos declarando justos, para que a gente pudesse viver da maneira com que ele viveu. Ou para que a gente tentasse viver da maneira com que ele viveu. Tá? Então essas são algumas semelhanças de Adão e de Jesus, né? Os dois eram verdadeiramente humanos, nós não somos verdadeiramente humanos, nós não somos originais de fábrica, né? E ambos nos representaram, um no pecado original, o outro na cruz, né? O pecado original trouxe morte para todos nós, a morte de Jesus na cruz trouxe salvação e justificação para todos nós. E aí Paulo termina aqui, né, o nosso texto com os versos 20 e 21, falando a respeito da lei. Parece um pouco sem sentido, né, se a gente fizer uma leitura mais desatenta do texto, mas o que Paulo está mostrando para a gente é que a lei, o surgimento da lei, ela glorifica Jesus, ela glorifica a Deus e aponta para Jesus. Porque diz assim, ó, verso 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Porque o que está sendo perdoado é algo cada vez maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui?
A lei, primeiro, ela ressalta o pecado. Quando eu olho para a lei, é como se fosse um espelho em que eu vejo o quão sujo eu estou, o quão desarrumado eu estou, de acordo com o padrão de Deus. A lei é como se fosse uma radiografia que eu olho e vejo onde é que tem o problema. A lei, ela exalta a graça, porque se com a lei o pecado aumentou, isso mostra que a graça é muito maior do que a lei. Porque ela traz salvação, diferentemente da lei, que traz muitas vezes para a gente a culpa por não se conseguir encaixar no padrão de Deus. A lei aponta para essa mudança de eras, da era da morte de Adão para a era da graça estabelecida em Jesus. Então a lei aponta isso. Quando estabelece-se a lei, ali a gente está, por meio de Moisés, apontando para Jesus, mostrando que teria um dia em que chegaria alguém que finalizaria com a era da morte, essa questão da mudança de eras. Então vamos lá, para a gente finalizar, pessoal, falei que a aula hoje ia ser um pouquinho mais curtinha, né? Para a gente pensar aí algumas coisas, pensando nos 2 dias que a gente se reuniu, domingo passado e esse domingo aqui. Primeira coisa importante, o ato de Jesus na cruz, a justificação que a gente obteve ali, ela restaurou o nosso relacionamento com Deus, né? O pecado, ele é, em primeira instância, uma quebra de um relacionamento. Esse pecado lá, original em Adão, e também os nossos pecados cotidianos, né? Os nossos pecados desse tempo. Porque quando a gente peca, a gente está declarando a autonomia de Deus, está dizendo assim, olha, eu não preciso de você, Deus. Então o relacionamento é quebrado. Só que quando Jesus morre na cruz, se oferece em sacrifício, ele nos declara justos, e aí a gente pode voltar a se relacionar com Deus. A gente pode voltar a estabelecer uma relação até de amizade com Deus, que é o que o apóstolo Paulo fala. Outra coisa que a gente aprendeu nessas 2 aulas, que as tribulações, elas geram na gente perseverança, elas vão moldando o nosso caráter e nos fazem ter esperança. Então, os momentos difíceis da vida que a gente enfrenta aqui, né, eles fazem com que a gente persevere na fé, com que a gente continue firme em Jesus, a gente precisa buscar isso. Isso vai moldando o nosso caráter de acordo com os valores do reino e não com os valores desse mundo, moldando a nossa maneira de entender o que é sucesso e insucesso, do que é felicidade, e faz com que a gente tenha esperança. Por que faz com que a gente tenha esperança? Quando eu olho para as minhas tribulações do passado, para os momentos difíceis em que eu vivi, em que Deus se fez presente, me sustentando em meio à tribulação, eu tenho esperança para as tribulações presentes, eu tenho esperança de que esse Deus que caminhou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, vai caminhar comigo até a eternidade. Né? A gente até comentou na semana passada, como o salmista que dizia, né, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não vou ter medo nenhum, porque Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, em meio às tribulações da vida, eu sei, por experiência, por vivência, de que eu vou ter a companhia de Deus. Né? Ontem eu vi uma coisa interessante do Jung Moon-Sun, que é um professor de teologia da Faculdade Metodista, em que ele diz que o Deus a quem nós servimos, o Deus dos Hebreus, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus que caminha com a gente. E isso traz para a gente esperança. Não importa o que eu vá viver, eu sei que Deus caminha comigo. Outra coisa aqui, tanto Adão quanto a lei apontam para Jesus. São tipificações de Jesus. Adão nos representava, Jesus nos representou. A lei foi uma
solução paliativa para o pecado, Jesus é a solução definitiva para o pecado. Foi rápido. E por último, mas não menos importante, foi rápido demais aqui, desculpe. É importante a gente lembrar que Deus é santo, Deus é justiça e Deus é também amor. É graça. Então, Deus é amor, é graça, e por nos amar entregou Jesus, morrendo na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para que a gente pudesse ser declarado justo. E Deus é santo e justo, e espera que a gente viva em santidade e em justiça, como Ele é santo e justo, mas que a gente viva também em amor e graça, como Ele também é amor e graça. E esse equilíbrio é muito difícil a gente encontrar. A gente comentou na aula passada o grande perigo desses extremos, da gente exaltar demais a justiça de Deus e a santidade de Deus, principalmente na vida de outras pessoas. É perigoso isso. E é perigoso também quando a gente exalta demais a graça e o amor de Deus, principalmente quando a gente está falando aqui das nossas vidas. Porque, na verdade, a gente acaba lidando com esses dois extremos dessa maneira, né? Para mim, Deus é amor e graça. Então, os meus pecados, Deus perdoa, Deus tem compaixão, Deus tem paciência, Deus tem misericórdia de mim. E para o outro, Deus é santo e justo. Então, se Deus é santo e justo, ele precisa, né, derramar da sua ira sobre os outros, não sobre mim, porque sobre mim eu quero que ele derrame da graça dele. Então, a gente precisa, nas nossas relações humanas, entender esses dois aspectos da santidade e justiça de Deus, por um lado, e por outro lado, do amor e da graça de Deus, e vivenciar nessa complexidade as nossas relações. Então, se para mim Deus é amor e graça, porque para o outro ele não pode ser amor e graça. Então, para a gente pensar sobre essas coisinhas aí. Pessoal, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Dá um tempinho para vocês aí se manifestarem. Vocês estão quietinhos hoje, né? Beleza, pessoal. Então, só para a gente lembrar aqui, né? Essa aqui é a bibliografia, que eu sempre coloco aqui. E na semana que vem, se tudo correr bem, a gente começa, então, o capítulo 6 de Romanos. A gente vai falar do verso 1 ao verso 14, falando do fato de nós, no ato de Jesus na cruz, nós temos sido unidos a Cristo. Então, esse é o tópico, né? O tema da nossa aula da semana que vem. Tá? Pessoal, obrigado pela companhia de vocês nesse domingo. Deus abençoe vocês. A gente encerra a gravação por aqui.